Jorge Serrão, nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Uma pergunta complexa, mas para a gente refletir. Donald Trump anunciou hoje realmente que os Estados Unidos estão em guerra definitiva contra o esquema transnacional das drogas. E a gente sabe que esse esquema é o grande abastecedor do terrorismo. A lavagem de dinheiro transnacional via drogas também é utilizada não só para promover corrupção, se alimentar dessa corrupção, retroalimentar a corrupção, mas, sobretudo, financiar os esquemas de terror que atuam no mundo. Até que ponto, se essa ação do Trump for realmente eficiente, se der certo esse combate às drogas, existe uma chance de que isso abale o esquema do terror pelo mundo afora? Olá, Serrão. Perfeita a sua colocação, porque muitas pessoas não entendem como que o Hamas pode ter dinheiro para se financiar ou Hezbollah outros grupos. Não é? São vários os grupos ali no Oriente Médio que têm uma cabeça como um povo, e esses tentáculos são os grupos e a cabeça do povo é o Irã. Mas o que abastece financeiramente toda essa rede, não somente isso, mas parte do financiamento, do importantíssimo financiamento para esses grupos, são justamente as operações que esses grupos realizam em conjunto com os narcoterroristas que, como você bem lembrou, Donald Trump declarou guerra. A gente vai falar rapidinho disso aqui para atualizar a nossa audiência. Então, eu não excluo a possibilidade, óbvio, que é uma agência de inteligência, né? Ela precisa fazer o trabalho de espionagem sem aparecer, mas a probabilidade de que a Mossad de Israel esteja colaborando, compartilhando informações, inteligência, enfim, com as autoridades americanas nessa operação que a administração Trump está tomando, ela é muito grande, porque é de interesse do Estado de Israel. Vale lembrar que autoridades israelenses disseram: nós vamos atrás dos aliados do Hamas, não importa onde eles estejam no mundo. Então, essa operação toda do narcotráfico que ajuda a abastecer os grupos terroristas, se for desmantelada, Serrão, será um duro golpe para o terrorismo mundial. E sobre a informação que você trouxe, Serrão, a gente vai completar aqui para a nossa audiência. Hoje à tarde nós tivemos a confirmação de que o presidente americano Donald Trump formalizou ao Congresso americano de que sim, os Estados Unidos estão em guerra contra o narcoterrorismo. Era importante, ele precisava fazer essa atualização ao Congresso americano, justamente para seguir os parâmetros ali, né, digamos assim, as regras, né, do governo americano. Ele então formalizou, entregou esses relatórios para o Congresso americano, dando um passo gigantesco, eu diria, em direção aí a ter plenos poderes para atacar ou não o regime de Nicolás Maduro. Ele está muito próximo, Serrão, daquele momento que a gente vê nos filmes, onde o militar liga para ele e diz: presidente, estamos com o alvo aqui na mira, podemos disparar ou não. Hoje foi dado um passo muito grande em direção a esse momento que Hollywood sempre trata nos filmes, só que dessa vez pode ser na vida real. Geisiane, eu devolvo para você. Diogo da Luz, estamos com o Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, eu queria voltar para o assunto de Israel, que me chama a atenção. Se eu bem entendi, essa proposta de paz feita pelos Estados Unidos e por Israel propõe a existência do Estado de Israel, inclusive de Gaza, para os palestinos. E só faz uma exigência. Por quê? Pedir reféns de volta não é exigência. Eu, pelo menos, não entendo assim. A única exigência é que o Hamas saia completamente de cena para que entre entidades internacionais e administrem a transição até que Gaza possa andar pelas próprias pernas. Só me confirme se é isso mesmo e se, no caso do Hamas negar, ainda te parece que muitos países continuarão contra Israel e não contra o Hamas. Boa tarde, da Luz. Isso mesmo. Eu só colocaria mais um ponto na proposta de paz, que Israel exigiu uma espécie de zona de segurança. Então, ali no que seria a fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, justamente que as forças israelenses pudessem manter ali a sua presença, justamente para evitar ataques como do último dia 7 de outubro de 2023, não é? Então, sim, a proposta consiste na retirada das tropas de Israel de Gaza, desde que os terroristas do Hamas deponham suas armas. E olha só,
foi incluída uma espécie de anistia para esses terroristas do Hamas que baixarem as armas. As informações que eu consegui apurar, né, Luz, é que a ala militar do Hamas está disposta a aceitar a proposta, que é justamente eles que estão lá, né, no campo de batalha, digamos assim. Já a ala política do Hamas, que deve estar em algum hotel 5 estrelas de luxo, não está tão propensa assim, a aceitar a proposta. Então existe uma divisão ali dentro do Hamas sobre se eles aceitam ou não a proposta. E caso o Hamas não aceite a proposta, nesta imagem aí, que a direção da Oeste não poderia ter colocado imagem melhor, porque foi nesse momento que o Trump falou, Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu, se o Hamas não aceitar a proposta, você já sabe o que precisa fazer e conte com o nosso apoio. E aí vem chumbo grosso para cima do Hamas. Então, as próximas horas são decisivas, o tempo está passando, e se não me engano é amanhã à tarde que termina o prazo dado por Estados Unidos e Israel para o Hamas responder. Talvez até antecipo que existe a probabilidade de a gente estar discutindo amanhã aqui se o Hamas aceitou ou não e as consequências, né, desse ato. Geisiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.